Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso encontro presencial, imagino que vocês fizeram os exercícios e imagino que vocês chegaram na resposta que tem aí na lista de exercício, dos exercício 1. Vocês tiveram dúvidas? Essa é a questão. Se tiveram, vamos conversar agora, mande uma mensagem aqui no chat, vamos conversar. E me exponha quais são as dúvidas que vocês têm para que eu possa ajudá-los. Beleza. Não tem dúvida? Ok. Então, eu vou explicar, dar continuidade aqui, e vou explicar para vocês integrais duplas sobre regiões genéricas, ou seja, regiões não retangulares. O que vem a ser isso? Até o momento, vocês fizeram exercícios em regiões retangulares. Lembra que vocês fizeram? Agora, aquelas regiões que estão no plano XY, aqui, ó, eu estou falando do plano XY, elas não são mais retangulares, são curvas. Beleza. Como que você vai resolver esse tipo de situação? É o seguinte, existem duas situações, uma região do tipo 1 e a outra região do tipo 2. A região do tipo 1 ela é limitada à esquerda e à direita por retas verticais, certo? Essas retas verticais aqui, ó, retas verticais, que é o meu A e o meu B, certo? E é limitada abaixo e acima por curvas contínuas, que são essa curva aqui, ó, essa curva rosa e essa curva verde. Ou seja, eu tenho um y igual a g1 de x, que é uma função, e o y igual a g2 de x, que é uma outra função. Em que essa função g1 é menor ou igual a essa função g2, no intervalo de a até b. Nessa situação, toda vez que acontecer o que você encontrar uma integral e desejar calcular o volume abaixo da superfície limitado por essa região aqui, ó, por essa área aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular isso aqui, ó, a integral no intervalo de a até b de g1 de x até g2 de x. Vejam que o g1 é inferior ao g2 de x, da função fxy dy dx. Onde dy, aqui, ó, vejam que o y está em função de x. Então, eu vou começar sempre com as funções e depois a constante. Ok? Bom, situação número 2. É uma região do tipo 2. Ela é limitada, olha para você ver, região do tipo 2. Ela é limitada acima e abaixo por retas. Ou seja, eu tenho uma reta y igual a d, agora, certo? E y igual a c, que é inferior a superior. E a direita e a esquerda, elas são limitadas por curvas. Só que, nesse sentido, lembra da ideia? Quando que você tem... Ó, vocês estudaram no cálculo 1 que uma função é o seguinte. Imagina que você tem essa curva aqui. Existe uma relação que é o quê? Para cada valor de x, existe um único y correspondente. Então, aqui, ó, se eu passar uma reta aqui paralela ao eixo y, aqui, aqui, aqui e aqui, ela vai tocar apenas num único ponto. Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de uma função, e nesse caso aqui a função ela é contínua. Beleza. Agora, olha essa situação aqui, ó. Imagina que você tivesse isso. Nesse caso, esse gráfico aqui, ele não é um gráfico de uma função se o y estiver em função de x. Por quê? Porque se você traçar uma reta aqui, paralela ao eixo y, ela intercepta essa curva em dois pontos distintos. Então, não é uma função. Mas, se você trabalhar com a função inversa, se ao invés de você trabalhar com y em função de x e fizer o x em função de y, quando você traçar retas paralelas ao eixo x, o que vai acontecer? Ela se torna uma função. Então, você trabalha com função inversa. Essa que é a ideia. Ao invés de você trabalhar com y em função de x, você trabalha com x em função de y. Então, essa curva à minha esquerda será o quê? A função, uma função, ela é o meu limite inferior, e essa curva à direita aqui, ó, vai ser o limite superior. Quem eu vou colocar aqui embaixo e quem eu vou colocar aqui em cima? Sempre você vai fazer o seguinte, ó, aqui é o inferior, aqui é o superior. Sempre eu posso traçar aqui, ó, estou traçando uma seta. A menor, a inferior, você intercepta ela primeiro. Lembra-se que, como que eu descubro? Olha só, vou melhorar isso.
Como que você descobre qual função está por cima e está por baixo, imaginando que você não saiba fazer gráfico? Simples. Descubra o intervalo CD e atribui um valor entre C e D para as duas funções. Isso vale tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. A que tiver o maior valor é a superior e a que tiver o menor valor é a inferior nesse intervalo aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo então. Olha, calcule a integral dessa região, de uma região, da função x mais 2y, né, que ela é a minha superfície. E eu tenho uma região aqui, então é entre a superfície e essa região, onde R é a região limitada pelas parábolas y igual a 2x² e y igual a 1x². Primeira coisa, olha só, o y, eu tenho 2y aqui, beleza. Não está ao quadrado, não está ao cubo, tal. Nesse caso, é propenso eu utilizar o tipo 1. Só que eu não sei, nesse caso, eu tenho duas parábolas, ó, e ambas estão com concavidades voltadas para cima. Por quê? Porque eu estou olhando aqui, ó, x² e x². E elas são concavidades voltadas para cima por causa do 2 e por causa do 1 aqui, que são os coeficientes, né? Beleza. Como você descobre, como você deve proceder para descobrir qual função que está por cima e qual função que está por baixo, ou seja, qual é maior e qual é menor? Basta, na minha região R, basta você igualar as duas e encontrar os pontos de interseção. Aí você atribui um valor entre os pontos de interseção e você vai descobrir. Ah, mas eu sei fazer o gráfico das duas. Ah, beleza, então você desenha as duas parábolas. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui é o que eu disse para vocês, né? Ela é do tipo 1. Então, o limite inferior e superior vai estar, né, em função de x. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas. Olha lá, ó, 2x² é igual a 1 mais x². E vamos resolver essa equação aqui de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau, eu vou obter ela em uma equação da forma incompleta. Eu descubro que x é igual a mais ou menos 1. Agora, como eu descobri que x é um número que está entre menos 1 e 1, se eu atribuir o valor menos 1 em 1, é o local onde elas são iguais, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que atribuir qualquer valor que está entre menos 1 e 1. Por exemplo, 0. Se eu atribuir 0, aqui, ó, 2 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. E 1 mais 0 ao quadrado vai dar 1. Então, essa daqui, no caso, essa função y igual a x mais 1, é a maior. Entenderam como é que eu descobri? Beleza, então ela vai estar no limite inferior. Olha lá, ó. Eu tenho o gráfico, ó. Veja aqui, ó, o ponto de interseção aqui, ó, entre menos 1 e 1. Eu sei que nesse caso aqui, ó, a vermelha, que é 1 mais x², é maior, ó, nesse intervalo de integração. Eu quero calcular o volume, né, no caso lá, que está da superfície, que está entre essa região de integração aqui, que está em vermelho, e a superfície. Ok. Então, como eu vou proceder agora? A integral dessa função nessa região aí é a mesma coisa aqui. Primeiro, limite inferior, 2x², limite superior, 1x². Limite inferior, menos 1, e limite superior, 1. Esses termos aqui eu estou falando de y, então eu vou colocar dy dx. Resolvo a integral interna, primeiro, somente a interna, vou resolver ela aqui em relação a y, e assim eu vou obter lá, ó. A integral de x mais 2y é a mesma coisa que x vezes y mais y ao quadrado. Por quê? Porque a integral de y é y ao quadrado sobre 2, cancelo 2 com 2. Ok? Substituo meu limite superior e meu limite inferior, eu vou obter esse resultado aqui, ó, essa conta gigante aqui vai me dar essa resposta aqui. Menos 3x², menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x mais 1. Tudo em função de x, tá? E agora eu integro todo mundo em relação a x, vai me dar este resultado aqui, substituo o limite superior, que é x igual a 1, e depois o limite superior, menos 1, subtrai os resultados. Cuidado com esse sinal de negativo, que ele altera o sinal de todo mundo, você tem que colocar sempre entre parênteses. E, fazendo as contas, eu vou obter 32/15. Tudo bem? Ok? Vamos fazer outro exemplo, então. Agora, eu quero calcular, justamente, né? Eu tenho essa integral dupla nessa região aqui, onde a região é limitada pela reta, lá, y igual a x menos 1, e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Cuidado! Cuidado! Veja que o y está ao quadrado. Nesse caso,
Tem como eu fazer daquele jeito? Tem, só que é tenso. Olha só para vocês verem. Por quê? Primeiro, que o gráfico, isso aqui vocês viram isso aqui em geometria analítica. Primeiro, que o gráfico é nesse formato aqui. Eu já sei que ela não é uma função, o gráfico da vermelha não é uma função, porque se eu passar uma reta paralela ao eixo y, ela vai interceptar em 2 pontos. Mas, se eu observar o x estando em função de y, a função inversa, aí sim. Aí eu tenho uma função aqui, eu tenho uma função e tenho uma função. Desde que eu isolo a variável x aqui e isole a variável x aqui nas duas funções, da parábola e da reta, e transforme ela em uma função. Ok? Agora, se você não quiser, tem um outro jeito. Olha aqui, ó. Vocês aprenderam isso lá em cálculo 1, que é o seguinte, ó. Tá vendo esse pedaço aqui? Aqui é o menos 1, ó. Se você isolar o y aqui, você vai obter y igual a raiz quadrada de 2x mais 6. 2x mais 6. Só que eu vou ter um valor, só que aqui vai ser mais ou menos. Certo? Daqui para baixo, ó, é a parte negativa. E daqui para cima é a parte positiva. Você teria, para resolver isso aqui através de integral, você teria que fazer que de menos 3 até menos 1, eu estaria com essa parte da curva, eu desmembraria para trabalhar com função, então eu ia considerar que essa aqui, ó, é a função raiz de 2x mais 6, que é o limite superior, e aqui, essa daqui, ó, é a menos raiz de 2x mais 6, que é o limite inferior, no intervalo de menos 3 a menos 1. Depois, no intervalo de menos 1 até esse ponto de interseção aqui, ó, que é 5, eu teria que fazer a raiz de 2x mais 6 como sendo o limite superior e essa reta x menos 1 sendo o limite inferior, no intervalo de menos 1 até 5. Olha para vocês verem como é que ficaria essa integral. Ficaria cabulosíssima. Vocês entenderam? Você resolve? Resolve, mas olha o tamanho dela. Você teria que transformar em duas partes, parte 1 e parte 2. Eu não sei se você seria feliz em fazer isso aí, mas tudo bem, ok? Então, um outro jeito de resolver o mais adequado é usar o tipo 2, o mais adequado é usar o tipo 2, certo? Como? Primeiro, eu vou igualar as duas. Vou falar, primeiro, eu vou isolar o x, né? É o primeiro passo, ó. Y é igual a x menos 1. Isolando a variável x, x é igual a y mais 1. Agora, eu vou pegar a minha outra equação da parábola e vou isolar o x, que eu vou obter y ao quadrado menos 6 sobre 2. Tudo bem? Olha só. Isso aqui poderia ficar ainda, ó, y ao quadrado sobre 2 menos 3, tá? Eu igualo as duas, eu vou igualar essa y igual a 1 igual a y ao quadrado menos 6 igual a 2, que é essa parte aqui de baixo. Para quê? Para eu encontrar os y. Resolvo aqui, resolvo a equaçãozinha de segundo grau e vou obter que y' é igual a menos 2 e y' é igual a 4. Por que eu fiz isso? Para encontrar os intervalos de interseção, só que do ponto de vista do y. Entenderam? Olha lá, menos 2 e 4. Ó. Se você olhar aqui, ó, eu acabei de encontrar aqui, ó, menos 2 e 4. Ó. E 4. Opa! Menos 2 e 4. Tudo bem? Só que do ponto de vista do y. Ok. Agora, substituindo lá na minha integral, eu vou obter que a integral, qual que é a região? Essa região que eu tenho aqui. Olha lá, ó, vai ser o x, vai estar, eu estou substituindo o x. Ele é a integral interna aqui. Ó. O x está indo de y sobre 2, y ao quadrado sobre 2 menos 3, até y mais 1. E o y está indo de menos 2 a 4. Vou voltar lá para vocês verem. Ó. Por que o y está indo de menos 2 a 4? São os valores que nós encontramos lá. Ó. Menos 2 até 4. Ó. Essa aqui, ó, ela está por baixo. Ó. Quem que está por baixo? A parábola e a reta está por cima. Ah, mas eu não sei, Leandro, eu não sei fazer esse gráfico, não tenho condição de fazer gráfico. Se você não tiver condição de fazer o gráfico no momento, basta você atribuir um valor entre menos 2 e 4 aqui, ó. Se você substituir um valor entre menos 2 e 4, vamos imaginar 0. Olha lá, ó. 0 mais 1 dá 1. 0 ao quadrado menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, quem é menor? O menos 3 ou 1? O menos 3. Então, por isso que essa aqui é o limite inferior. Ok? Então, eu tenho aqui o limite inferior.
Vou resolver essa integral aqui em relação a x, vai ficar x ao quadrado sobre 2, né? A integral, x ao quadrado sobre 2. Ok? E, mas aqui x ao quadrado sobre 2, tá vendo que esse sobre 2 eu passei aqui como sendo meio, ó. Esse meio é o resultado da integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Substituo o limite superior menos o limite inferior em x. Olha lá, ó, vou obter isso daqui. Tenho que resolver essa equação, esse produto notável aqui, né? Tem que resolver esse produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Substituo, aplica distributiva, aqui eu também tenho que resolver esse produto notável. Aplica distributiva, eu vou obter isso. Resolvo agora a integral no intervalo de menos cota T2 em relação a y. Vou obter esse resultado e, por fim, é 36. Sugiro, honestamente, que vocês tentem fazer esses dois exercícios, assim, pausadamente, tá? Ok. Vejam bem, sempre igual aqui, ó, até então, nós estávamos trabalhando com uma função, f de x e y, f de x e y igual. E aqui, ó, entre esse dA, ou dx dy, eu tinha uma função aqui de x e y. Quando isso for 1, quando o resultado lá for 1, quando eu tiver só um dA, eu estou trabalhando com o quê? Com área entre curvas, só que no plano xy. Tá bom? Não seria volume. Ok? Tudo bem? Então tá bom. Vamos fazer agora, opa, integral tripla. Mas eu não expliquei integral tripla, tá lá nos vídeos lá, integral tripla. Eu quero, nesse momento, nesse encontro agora, eu quero que vocês apenas percebam que o raciocínio é análogo para resolver integral tripla. Imagina que eu quero resolver integral tripla dessa função aqui, ó. Eu tenho esse dv. Esse dv aqui, então eu estou trabalhando no espaço tridimensional, estou trabalhando com um volume, então, no caso aqui, né? O meu intervalo aqui, na verdade, é tridimensional. Aqui, eu estou trabalhando com x, y e z. Certo? É um bloco. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir lá. Ó. O primeiro, como isso aqui é um bloco retangular, eu vou substituir o x, o y e o z aqui normalmente. Tanto faz a maneira com que você substitui. Tá bom? Isso aqui é equivalente a 3 fatorial. Existem 6 maneiras distintas de você resolver essa integral. Tá? O que eu vou fazer? Escolhi uma das maneiras possíveis aqui, ó. Coloquei o 0 até 1, menos 1 e 2, menos 2 e 4 aqui, ó. Comecei com dz, depois dy, depois dx. Por que eu fiz isso? Porque eu quis. Tá bom? Então, você faz do jeito que você quiser. Substitui aqui, resolve essa integral aqui em relação a z, ó. Vai ser z a quarta sobre 4, vou cancelar o 12 com 4, vou obter esse 3. Beleza? Vou resolvendo simultaneamente e no final eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, que é 54. Tá bom? Agora, vocês conseguem resolver os exercícios até o exercício 3, né, que eu passei para vocês aí hoje. Espero que vocês consigam e qualquer dúvida eu vou estar aqui online aqui esperando alguma dúvida que possa surgir. Tá ok? Bom, isso é uma viagem, né? Isso é apenas o início da nossa viagem, entendeu? Isso aqui é apenas o começo. Isso aqui, provavelmente vocês viram isso lá em cálculo 2, alguma coisinha. Eu queria voltar a isso como uma maneira de recuperar essa questão, essa visão de vocês de integral. Vocês precisam disso. Para eu viajar na maionese com vocês, para a gente ir além, imaginar coisas, umas coisinhas um pouco mais loucas, eu preciso que vocês entendam isso, tá? Bom, para encerrar, antes de encerrar essa parte de vocês continuarem resolvendo os exercícios, eu quero mostrar para vocês algo que eu deixei lá no ambiente virtual também. Que é o seguinte, lá no GeoGebra, você quer conferir os seus cálculos? Olha só para você ver. Tá vendo? É uma integral dupla, no intervalo de A até B, 1 e 3, aqui você pode alterar a função que está por baixo e a função que está por cima. Ó. Você substitui a função, que é o limite inferior e superior, só que aqui, ó, vejam, aqui está fixo dy dx. Você vem aqui, escolhe, por exemplo, igual aquele exemplo que nós fizemos lá, ó, eu vou mudar aqui só para vocês entenderem. Ó. Vamos supor que eu venho aqui e coloco y ao quadrado aqui. Se eu apertar aqui, ó, eu vou obter, ele faz isso aqui e te dá o resultado. Para que é isso, meninos? Isso é para vocês conferirem resposta, ver se está certo. Ah, mas agora você vai acabar tendo aquela ideia mirabolante. Nossa,
Nas atividades que eu tenho que entregar, as atividades virtuais, então, basta apenas que eu venha aqui e confira. Não, você vai. Então, se você for conferir, ok. Mas se você falar, eu vou fazer porque eu não tenho tempo, você vai enrolar. Eu tô te avisando, entendeu? Assim, isso é sério. Então, use essa ferramenta somente para conferir resultados. Tá ok? Tente desenvolver. Tá bom? Então, continuem fazendo os exercícios e espero estar com vocês em breve novamente. Tá bom? Um abraço a todos e até mais e tenham uma excelente noite. E sejam felizes, é claro.